Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo capítulo 20. Hoje o nosso tema seria sobre a questão da volta de Cristo, né? Continuando a volta de Cristo. Mas eu queria aproveitar que essa semana houve uma polêmica nas redes sociais que eu acho que todo mundo viu e eu recebi mais de 50 memes dos irmãos. E eu queria tratar um pouquinho sobre um assunto que nós já tratamos há 2 anos atrás e eu queria inclusive tirar algumas dúvidas hoje. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao verso de número 11. Quero aproveitar essa ocasião para relembrar algumas coisas, mas também para desmistificar algumas atitudes puramente religiosas que muitas vezes nós temos com respeito ao dia do Senhor. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre o Santo Dia do Senhor e eu queria tratar sobre essa questão hoje. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao verso 11, o 4º mandamento da lei de Deus. Lembrando que os 10 mandamentos são divididos em 2 partes, são divididos em 2 partes ou 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos tratam sobre a adoração ao Senhor, os pecados contra Deus, e a segunda tábua da lei, que vai do 5º mandamento até o 10º, trata sobre o relacionamento com o próximo. É pecado contra Deus, porém é pecado também contra o próximo. E esse é o último mandamento da primeira tábua, que é composto por 4 mandamentos. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E 4º mandamento, vamos lá, lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Louvado seja Deus. Conforme eu disse, essa semana, por causa do bendito jogo que vai cair agora à tarde, nós tivemos um grande debate nas redes sociais. Pastores de muitas denominações, da própria igreja presbiteriana, entraram em confronto teológico nas redes sociais. O que resultou em metade das igrejas fechadas agora à tarde e a outra metade aberta no horário do culto normalmente. Foi muito debate, foi muita discussão em torno desse tema. Eu não sou besta nem sou doido de perder meu tempo debatendo isso nas redes sociais, até porque eu creio que isso seja uma questão muito interna da igreja. O mundo não deveria ser palco de alguns debates que muitas vezes nós temos e infelizmente, muitas vezes nós esquecemos da recomendação de Paulo a Timóteo. Paulo vai dizer a Timóteo lá, não lembro agora se é no capítulo 3, Timóteo, não se meta em debates frívolos. Não se meta em debates que não vão levar a nada. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, preste atenção para você não perder seu tempo debatendo coisas que não vai levar nada a lugar nenhum, não vai edificar e que vai, hoje com as redes sociais, acabar expondo a igreja a um desgaste desnecessário. Roupa suja, nós aprendemos isso desde cedo, né? Se lava em casa. Então, problema eclesiástico, problema administrativo, problema de disciplina e outras coisas mais, nós tratamos dentro da igreja. Nós não precisamos expor nas redes sociais, porque nós temos seguidores diversos, crentes, descrentes, de outras religiões, e nós não devemos ser pedra de tropeço para essas pessoas. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão do Dia do Senhor, porque eu creio que seja uma oportunidade pertinente para nós rememorarmos aquilo que eu já falei, e até porque nós somos fáceis de esquecer o que a Bíblia diz a respeito dos mandamentos de Deus. Todos os dias nós deveríamos estar redecorando os 10 mandamentos, porque diariamente nós somos tentados e muitas vezes quebramos esses mandamentos. Então, diante de muitos debates que surgiram, de tantas defesas que foram feitas a respeito de alterar o culto, de manter o culto, eu queria começar falando sobre o princípio do Dia do Senhor. Nós vamos observar que esse é
o quarto mandamento, que vai tratar sobre a adoração a Deus. Se nós observarmos, esses 4 mandamentos, eles fazem parte de uma sequência de adoração. Primeiro mandamento é como se ele falasse sobre o objeto da adoração, que é Deus. Segundo mandamento, o modo da adoração, que não deve ser a ídolos, mas deve ser ao Senhor. Terceiro mandamento trata sobre a linguagem da adoração, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento é o mandamento que fala sobre o tempo da adoração, que é o sábado, que hoje, após a ressurreição de Cristo, o dia do Senhor, o domingo. Então, os 4 primeiros mandamentos falam sobre adoração. Objeto da adoração, modo da adoração, linguagem da adoração e tempo de adoração, que é o dia do Senhor. Esse mandamento ele foi dado exatamente logo após aquele período de libertação do povo de Deus. O povo é libertado no capítulo 12, passa pelo deserto, caminha um pouco, e Deus agora no Monte Sinai estabelece os seus 10 mandamentos, como todos nós bem sabemos. Só que esses mandamentos aqui tinham um propósito, não apenas eterno, porque até hoje tem valia, até hoje é válido, até hoje é extremamente atual, mas ele também marcava um período de libertação do povo de Deus no Egito. Primeiro porque no Egito a semana não era contada como nós contamos hoje por 7 dias. Eu já falei isso aqui, talvez algumas pessoas lembrem. Quantos dias era composta a semana do Antigo Egito? 10 dias. Então, numa semana que era contada por 10 dias, como se guardar o dia do Senhor? Como reservar esse dia do Senhor? Não estava sendo observado isso durante o período do Egito, 400 anos no Egito, por causa dessa situação e também por causa da opressão. Além disso, esses mandamentos têm um propósito, não apenas de apontar para trás, mas de nortear o povo na caminhada. A caminhada no deserto e também a maneira que eles iam caminhar na terra prometida, porque esses mandamentos mais tarde vão ser repetidos em Deuteronômio. O povo é orientado por Deus no início da caminhada, ou melhor dizendo, no meio da caminhada, né? Porque no início foi capítulo 12. No meio da caminhada, o povo de Deus é orientado pelos mandamentos. Na conclusão da caminhada, Deus relembra através de Josué os 10 mandamentos ao povo. E nós precisamos entender que esses mandamentos, além de apontarem para trás, para a atualidade, eles apontam para frente. Todos esses mandamentos têm um direcionamento futuro. Ô Jason, se puder fechar e Jason vir para dentro, acho que é melhor, né? Esse roncor vai ficar o culto todinho, eu acho. Além de apontar para o presente, para o futuro, eles prefiguram algo maior em Cristo Jesus. O santo dia do Senhor é especialmente esse mandamento que prefigura a eternidade. É aquele mandamento que mais aponta para a eternidade, aonde nós haveremos de desfrutar da presença do Senhor. Pois bem, o que é que exige então esse mandamento? O nosso catecismo maior, quando fala sobre o dia do Senhor, na pergunta 116, diz assim, pergunta 116 do catecismo maior, vai dizer o seguinte, oxente, cadê aqui a 116? Espera aí. O que é que se exige no quarto mandamento? E a resposta é, no quarto mandamento, exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o 7º desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então, e há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento se chama dia do Senhor. Então, o que é que se exige desse dia? Que nós guardemos, que nós santifiquemos esse dia. De modo que, ao falarmos sobre o quarto mandamento, nós não podemos deixar de lembrar que é um mandamento para ser guardado. Por isso que a expressão do versículo 8 começa assim, lembra-te do sábado. A primeira verdade que esse texto nos apresenta é que o dia do Senhor deve ser lembrado. Por que começa com lembra-te? Nenhum outro mandamento dos 10, nenhum outro mandamento começa com lembra-te. Não é verdade? Todos os demais mandamentos começam como? Não faça. Não faça isso. Não tem outro Deus. Não faça imagem.
não tome o nome de Deus em vão, não mate, não adultere, não furte, não diga falso testemunho, não cobice. Só que quando chega no quarto mandamento e no quinto mandamento, nós encontramos 2 de 10 que não começa com a negativa, mas começa com um chamado, uma atenção. Porque estes 2 mandamentos, pode-se dizer, são mandamentos que têm promessas. Quais são elas? O dia do Senhor prefigura o futuro, prefigura algo maior, e a honra o pai e a mãe, porque seus dias se prolongarão sobre a face da terra. Então, observe que até mesmo a estrutura dos 10 mandamentos traz sempre a negativa. Não faça, não pode, não faça, não pode, não faça isso. Mas quando chega no quarto mandamento é lembra-te, lembra-te. E a primeira razão pela qual o texto nos apresenta esse chamado à lembrança é porque facilmente nós podemos esquecer desse dia. E lembrar desse dia, irmãos, é desejar esse dia. O salmista vai dizer, lá no Salmo 84, coloca aí na tela, por gentileza, queridos, quem está hoje é a Gisele, né? Salmo 84, verso 1 ao verso 3. Vamos ver o que é que diz esse salmo. Salmo 84, versículo 1 e versículo de número 3. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Agora, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Lembrar desse dia é desejar esse dia. Veja que a linguagem que o salmista utiliza aqui é como alguém que está suspirando e desfalecendo pelos átrios do Senhor. A imagem aqui, suspirar e desfalecer, é a imagem de ansiedade. Há uma ansiedade boa, é aquela que nos leva a desejarmos ao Senhor. Suspira e desfalece. O que nós mais temos hoje são crises de ansiedades, né? Adolescente, jovem, adulto, velho, menino, é uma ansiedade crônica que tem se estabelecido assim na população. E qual é os sinais de ansiedade mais comuns, né? Mais comuns que as pessoas têm quando estão numa crise? Natália, doutora, atende gente no hospital, acho que direto com isso, né? Pensa até que chega lá, pensa até que está morrendo do coração, né? Tendo um negócio, você vai olhar o quê? Ansiedade. Coração palpita, falta ar. Aí você vai mais fundo um pouco, o que é que está acontecendo? A pessoa está ansiosa, porque está pensando nisso, pensando naquilo outro, né? A minha irmã pequenininha, ela ficava mexendo nas mãos assim, sem parar. O que é isso, menino? O que é isso, menino? Ela, nada, aí ficava mexendo nas mãos sem parar, sem parar. Até que aí tinha dor de barriga, aí tinha ânsia de vômito, e ficava se mexendo, e mas você não está doente, você não está doente, até que a gente descobria. Se dissesse que ia viajar, pronto. Ela ficava assim. Se dissesse que ia ganhar um presente, ficava assim. Boa parte das crianças hoje estão apresentando esse comportamento. Por causa das telas, que levam a um impulsionamento muito grande, a ansiedade do que vai vir pela frente. Muitas crianças têm um comportamento ansioso desde a infância. A ansiedade é normal em todos nós temos um nível de ansiedade que é chamado de normal. Porém, é uma ansiedade crônica. Os sinais apresentam-se assim: desejo, um anelo, as horas não passam, aquele desejo, aquela vontade de que aquela coisa que você deseja chegue, compre e enfim aconteça. O salmista expressa o desejo por estar na casa de Deus como sendo um anelo, cuja pessoa suspira, desejando, e desfalece. Sabe o que é desfalecer, irmãos? É desmaiando. É desmaiando. A imagem é muito clara. A vontade de estar na casa de Deus, ela é tão grande que o salmista encontra-se quase que desmaiando de vontade para que chegue esse dia. Então, lembrar desse dia, não apenas é dizer, eita, hoje é aquele dia lá que eu tenho que prestar atenção, é desejar esse dia. Então, a primeira lição que a gente tem aqui é que o dia do Senhor, para nós, é um lembrete deleitoso. Um lembrete deleitoso. Não é um dia que deve ser um peso, mas é um dia que deve ser um deleite. Jesus vai nos ensinar e nos apresentar isso, porque os fariseus, infelizmente,
acabaram transformando o dia deleitoso, ou o dia que deveria ser um dia deleitoso, em um dia pesaroso. A exigência da lei, a obrigação, a quantidade de coisas que colocaram em torno daquele dia se tornou um peso, uma obrigação pesada. Veja comigo, por favor, o texto lá de Isaías 58. É um texto que eu já escrevi até pastorais nele. Isaías 58, verso 13, verso 14. Isaías 58, 13 e 14. Diz assim: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios o quê? Interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó e teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Veja, primeira recomendação, ordenança aí, se você deixar de profanar o sábado, deixe de profanar o sábado e comece agora a se deleitar no dia do Senhor. Pois bem, nessa polêmica toda que aconteceu aí nas redes sociais e que ainda está acontecendo, né? E ontem foi muito engraçado porque sugeriram mudar o horário do jogo do Brasil por conta de uma mudança climática. Pronto, agora deu bom mesmo. Depois da briga todinha de mudar os horários dos cultos, aí de repente a CBF muda o horário do jogo, acabou-se o problema. Mas na verdade, irmãos, na verdade, o maior problema nosso com respeito ao dia do Senhor, olhando para esse contexto que a gente está agora no momento, não é a alteração de um horário do dia para cultuarmos ao Senhor, mas é a nossa postura semanal durante todo o ano. Porque venhamos e convenhamos, não há na Bíblia Sagrada um mandamento expresso sequer que diga qual é o horário que nós devemos cultuar ao Senhor. Nós temos, com respeito ao dia do Senhor, do levante do poente, uma menção de que do princípio do dia ao término do dia, nós devemos buscar ao Senhor. Isso é de fato ordenança, porque o dia todo é dele. Mas horário de culto, especificamente horário de culto, não é o que representa a santidade do dia. Porque desde que a igreja cristã se reúne, no primeiro século, o horário do culto ele é colocado de acordo com a cultura. Infelizmente, essa é a realidade. O horário do culto ele é estabelecido de acordo com a cultura e com a conveniência das pessoas daquela localidade. Por isso que tem igreja que tem um culto só de tarde para de noite. Por isso que tem igreja que tem um culto mais cedo. Tem igreja que tem um culto mais tarde. Lá em Fernando Noronha, o culto começa às 8 horas da noite, porque durante o dia os irmãos não conseguem estar presentes por causa do contexto da ilha, que os irmãos trabalham somente com turismo. Você tem na igreja do primeiro século os discípulos reunidos no cenáculo. Que horário era? No fim da tarde. É o horário mais preferível por todas as igrejas. Isso é um fato. Porém, não há um estabelecimento de quantos cultos deve ter, nem de quais horários devem ser. Leve em consideração, por exemplo, ontem eu escutava uma palavra muito sábia de um pastor presbiteriano, que na igreja dele tem 6 cultos por dia. 6. Tem de 7. Aí tem o de 9. Tem o de 11, que termina de 12h30. Aí tem de 2h30 da tarde, 5 horas e de 7 horas da noite. E aí? Se você faltar, ou se você não for para os 5 cultos que tem, 6 cultos que tem naquela igreja, você quebrou o dia do Senhor? Como é que fica? Tem condição de você ir 6 cultos no dia? De ter, tem, mas a gente não aguenta, né? Até porque o mandamento ele é duplo. É dia do Senhor e é dia de descanso. Se nós não observarmos as duas coisas, nós também pecamos. É dia do Senhor, mas também é dia de descanso. Ora, nessa igreja é preciso ter 6 cultos no dia para poder dar conta da quantidade de membros que tem. O horário não é um problema. Como é que os irmãos vão escolher o horário de ir para o culto? De acordo com a conveniência de cada um. Alguns moram mais longe, alguns moram mais perto. Eu vou dizer uma coisa,
Aqui na nossa cidade, a gente não deveria ter motivo para faltar culto, porque a gente não tem problema, a não ser de doença, a gente não tem problema de se locomover. Irmãos, não temos. Até quem mora longe e tem que vir para a igreja a pé, que é difícil, especialmente quando está chovendo, mas não se compara a quem mora em grandes centros. Não se compara. Vocês não sabem, quando eu digo assim, vocês, as pessoas que colocam justificativa, tá? Vocês não sabem a dificuldade que uma pessoa que mora em grande centro tem que ir para a igreja. Eu tenho colegas que todo domingo tem que rodar 100 quilômetros para ir para o culto. Sabe por quê? Eles moram a 22 quilômetros, 25 quilômetros da igreja. E pega trânsito, tá? Aí ele sai de casa 1 hora antes do culto, porque no domingo, graças a Deus, o trânsito é menor. Aí sai de casa 1 hora antes. Aí percorre 25 quilômetros. 1 hora de viagem para chegar na igreja. Aí participa da escola dominical. Termina a escola dominical, não dá tempo de voltar para casa, ajeitar o almoço, comer. Aí vai na rua, no shopping, em algum ambiente, almoça com a esposa, volta para casa só para dar um cochilo. Se arruma, mais outra hora de viagem para a igreja. Termina o culto à noite, outra hora voltando. Ao todo, no domingo, é 4 horas só dirigindo. Todo domingo é isso. Porque mora distante da igreja. E graças a Deus tem carro que pode ir. Alguns irmãos que não têm carro, e eu conheci muitos, tinha que pegar o metrô, um ônibus e andar 1 quilômetro e meio a pé para chegar na igreja. E mais, todo domingo tinha que ter aquele valor reservado para poder chegar na igreja. Nós não temos essa realidade aqui. Nós não temos. O máximo que você ande a pé em Bom Conselho, você vai andar 15 minutos, não vai pagar nada. E com muita sorte você ainda ganha carona no meio do caminho. Então nós não temos essa dificuldade aqui, tá? Então, problema com o horário do culto, com a distância, não é o nosso. Graças a Deus a gente mora numa cidadezinha pequena. Mas imagine quem mora numa cidade grande. Como é que faz para participar do culto? Não tem condição de participar de 6 cultos, 3 cultos que tenham durante o dia, por conta da logística. Então perceba, a regra, o mandamento, não está em torno de horário, de comodidade ou de localização de igreja. O mandamento expresso está com respeito ao caráter do dia. Lembra-te do dia do Senhor. Quando a gente olha para o aspecto de que é o dia do Senhor que deve ser santificado, essas questões que estão ao redor, elas vão sendo ajustadas, adaptadas e vão ganhando mais sentido, porque nós estamos olhando para o caráter do mandamento e não para o que está em torno dele. Por causa disso, então, não é a alteração do horário específico que vai mudar a nossa santidade ao Senhor, mas é a maneira que nós nos colocamos diante do Senhor durante todo o ano, em todos os 52 dias que nós temos para adoração. E aí, eu fiquei assim até abismado, porque eu vi muitos crentes fazendo críticas bem severas, né? Há algumas igrejas que mudaram o horário. Nós não mudamos muito não, né? Só ajustou. Mas a gente não mudou, até porque para quem chega atrasado, o culto vai começar na hora que você chega mesmo, tá? A gente está começando 6h30, os irmãos chegam às 7, então vai começar na hora de sempre. Não vai ter mudança nenhuma para você que chega atrasado. O fato é que muitos pensam, rapaz, que absurdo. Eu ouvi alguns comentários assim, né? Que absurdo mudar o culto, o horário do culto. Mas eu fiquei a pensar, né? Eu fiquei a pensar, será que o absurdo, irmãos, está apenas na mudança do horário? Ou o absurdo maior está no fato de que nós, ao longo de todo o ano, profanamos o dia do Senhor com coisas mais bobas? Porque veja bem, a Copa do Mundo, a eleição, o carnaval e alguma eventualidade, a morte de alguém que pode mexer na agenda da igreja, acontece de maneira extraordinária. Morreu alguém, como foi o caso da morte do meu filho, sepultamento e o culto fúnebre era no final da tarde, não tinha condição de voltar a fazer o culto em seguida. Vai ter um evento aqui na praça, não tem condição da gente fazer o culto porque a zoada vai impactar, né? Vai ter eleição para prefeito. Esse ano não, esse é presidente, né? Mas quando for ter eleição para prefeito, a gente tem que ter a prudência de começar um pouco mais cedo, por quê? Se a gente começar na hora, 7 horas as urnas estão abertas, né? Tem a votação. A gente consegue fazer culto? Não consegue. Então a gente tem que ter a prudência de puxar um pouquinho o culto para cá, para que a gente consiga cultuar livremente ao Senhor e depois quem quiser fazer badernar e fazer à vontade. São eventos o quê? São fatos extraordinários que acontecem esporadicamente, mas o culto ao Senhor, o dia do Senhor é todo domingo. É todo domingo. E aí eu fico abismado às vezes porque
Há pessoas que se preocupam com esse detalhe, com essa mudança. Eu não estou dizendo aqui não, tá? Ninguém chegou para me criticar, nem criticar o conselho, não. Não é sobre nós, não. É lições gerais. Há pessoas que se preocupam com esse fato. Mudou 30 minutos, 1 hora, 2 horas do culto. Mas não se preocupa com o fato de que ao longo do ano nós profanamos o dia do Senhor por preguiça, porque estamos com dorzinha de cabeça. Olha, eu vim para a igreja me acabando dor de cabeça. Estou uma caixa de Dorflex. Já tomei um, daqui a pouco tomo outro se não passar. Por dor de cabeça, por resfriado bobo que a gente pega. Eu estou espirrando, não vou para a igreja hoje não. Por causa de festa de aniversário. O que mais tem são irmãos que faltam domingo após domingo, porque tem aniversário do menino, do cunhado, da irmã, do avô, da avó, da tia, do parente, até aniversário do cachorro, que eu já vi. No aniversário do cachorro, fulano vai fazer um bolinho pro cachorrinho e vão... Até isso tem. Até isso tem. Porque fez uma viagem de lazer, porque recebeu visita, vai visitar um parente, porque teve uma capacitação do trabalho, falta porque está chateado com a igreja, com o pastor, com o conselho, com o louvor, porque está chateado com o cônjuge, pegou uma briga no sábado de noite, no domingo de manhã amanheceu enviesado, eu lá vou para a igreja com tu quiser ir só tu vai, eu não vou. A gente falta por motivos mais banais. Não é uma vez, a cada 4 anos. São faltas e são desculpas dominicais que muitas vezes nós damos e nós não nos atentamos. Como é o nome disso que Jesus diz lá no livro de Mateus? Farisaísmo, hipocrisia. Você coa, como é que chama? Coa o mosquito, né? E engole o boi. A ideia é essa, né? Você está preocupado em coer o mosquito, mas engole o camelo. A ideia é, nós nos preocupamos com pequenas coisas, quando grandes e sérias coisas estão acontecendo na nossa vida e nós não nos atentamos para isso. Por causa disso, então, o dia do Senhor deve ser lembrado por nós para que seja algo deleitoso, deleitoso. Agora um fato, e o nosso breve o catecismo maior vai tratar também, o dia do Senhor, ele deve também ser santificado. É um dia santo, é um dia santo mesmo. Não santo como os fariseus santificavam, porque os fariseus transformaram o dia do Senhor num dia quase que de escravidão. E eu queria ver com vocês alguns textos aqui. Abra, por favor, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, verso 1 ao verso de número 13. Mateus 12, verso 1 ao verso 13. Vamos ver esse texto. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não tereis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como tirariam a vida. Observe, os fariseus estavam mais preocupados com o ritual do dia do que com a própria vida.
Eles estavam preocupados porque Jesus havia curado no sábado e porque os discípulos haviam colhido espigas no sábado. Só que, o que é que eles fazem no versículo 14? Estavam conspirando para tirar a vida de Jesus. Quando o farisaísmo, quando o legalismo torna-se parte da nossa vida, nós acabamos trocando a vida e a importância e o valor dela por regras que não possuem o propósito de escravizar, como é o caso aqui dessa lei. E aí Jesus vai dizer o seguinte: eis aqui quem é Senhor ou é maior do que o sábado. Porque a lei de Deus vai nos dizer que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Sabe o que é que isso significa? O sábado foi feito para o nosso benefício e para a adoração ao Senhor. Não, pastor, mas peraí, é dia do Senhor? Sim, é dia do Senhor e de fato é totalmente para Ele. Mas, no final das contas, quem é beneficiado com esse dia? Somos nós, irmãos. Porque Deus vai continuar sendo Deus independente de nós adorarmos a Ele ou não. Ele continua sendo Senhor independente do mundo prestar adoração. E o mundo não presta adoração a Deus nesse dia. Mas Ele continua sendo Senhor. Agora nós, que o adoramos, que o cultuamos, que reservamos esse dia para o descanso e para a adoração, é que somos extremamente abençoados. Por isso que Isaías 58 vai dizer: quando deixarem de profanar esse dia e passar a chamar dia deleitoso, dia prazeroso, então eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Ali nós temos uma promessa extraordinária, que quando nós aprendemos a trocar esse dia, no sentido de que deixarmos de olhar para ele como uma exigência e de profanarmos essa obrigação que nós temos, nós aprendemos a nos deleitar. O domingo para nós vai deixar de ser um dia penoso que a gente vai para a igreja por obrigação, mas vai ser um dia deleitoso, cuja nossa alma aspira durante toda a semana. E aqui nós temos um grande problema. Nós não nos preparamos ao longo da semana e queremos que o domingo seja um dia agradável a todos nós, quando na verdade a nossa rotina, a nossa vida não aspira e não deseja esse dia. E aí nós profanamos o dia do Senhor. Profanamos de diversas formas, mas muitas vezes nos preocupamos com o mosquito. Eu não estou dizendo que as igrejas que cancelaram o culto fizeram certo. Mas eu também não estou dizendo que o fato de nós termos uma alteração significa que a gente tenha uma vida cristã impiedosa, que não reverencie, que não priorize ao Senhor. Nós precisamos equilibrar muito bem a nossa vida, para que no ordinário, e tem um livro muito bom que eu até recomendo a leitura, é a Liturgia do Ordinário, para que no ordinário da nossa vida, a nossa existência nesse mundo seja um culto de adoração ao Senhor, que vai refletir no dia de adorar o Senhor, no dia do domingo. Então, o primeiro mandamento fala sobre lembrar, porque nós somos levados muitas vezes a esquecer desse dia. Mas uma segunda verdade desse texto, além do fato de nós lembrarmos, nós temos aí a questão de guardar. Lembre-te do sábado para o santificar. Deve ser lembrado, mas deve ser também santificado. Não pode ser qualquer dia, porque é um dia específico. Por isso deve ser separado. Por isso deve ser santo. Algumas pessoas dizem assim: o dia do Senhor é todo dia. Mas se uma coisa é todo dia, não é especial. O dia do Senhor na Bíblia Sagrada é tratado como sendo um dia especial. Não pode ser todo dia. Aquilo que tem todo dia deixa de ser especial, né? Se torna ordinário, se torna comum. E o dia do Senhor não, ele é tratado, todo dia é do Senhor, sim, todo dia pertence ao Senhor. Mas o dia do Senhor é um dia separado, é um dia diferente. Por isso deve ser lembrado e deve ser santificado, guardado por nós. E nós deveríamos lembrar de guardarmos melhor esse dia. Eu vi até algumas pessoas dizendo o seguinte, né? Eu participo de uns 4 grupos de pastores, mais ou menos, tá? Pastores de Pernambuco, pastores do Nordeste, pastores da IPB Nacional e um grupo de pastores que discutem a Constituição, aquela coisa toda da IPB e tal. Só que, às vezes, né? Normalmente esses grupos tratam de assuntos eclesiásticos, pontos da Constituição, alguma eventualidade que vai ter, alguma dúvida. E sim, também tem um grupo no nosso presbitério. Mas
De vez em quando surge uma situação como essa assim hoje, né, da Copa do Mundo cair no domingo, aí acaba tendo uma pessoa que acaba colocando um textozinho polêmico, puxando um assunto, querendo gerar aquela polêmica. É muita gente dentro de um grupo. E aí eu vi uma pessoa assim, ó, dia de hoje eu não assisto nem o jogo. E hoje é dia do Senhor. Então nem o jogo a gente deve assistir. Aí eu fiquei a pensar, né? O que é que diferencia a pessoa que assiste o jogo de segunda a sábado para a pessoa que não vai assistir só no domingo? Acaso, acaso, a atitude de você assistir um jogo, de você assistir um filme, de você assistir uma programação, de você comer uma comida diferente, vai ser menos santo se você fizer no domingo? Percebe, irmãos? O apego ao detalhe, quando na verdade o próprio Cristo vai repreender os fariseus por conta disso. Então a gente tem que ter dois cuidados com respeito ao dia do Senhor. Eu gosto muito do equilíbrio. Nem sermos liberais. O que mais tem nessas igrejas emergentes é o liberalismo teológico, né? Qualquer coisa é motivo para cancelar o dia do Senhor. Qualquer hora, qualquer dia da semana pode ser o dia do Senhor. A gente pode fazer da igreja uma arena, a gente pode fazer da igreja um enfeite de São João, faz da igreja um ringue de beisebol, não é de beisebol não, é de MMA. A gente bota aqui na igreja tudo quanto é porcaria, porque a gente, isso não importa, não tem valor, não tem importância, é o liberalismo. Mas a gente tem que ter cuidado para não ir para outro extremo. Não sei porque nós, seres humanos, gostamos dos extremos. Infelizmente, há um grupo na nossa denominação que está quase virando sabatista, que é dos adventistas do sétimo dia. Para o sabatista, existem até mesmo um número, ou melhor dizendo, uma distância que se pode percorrer no dia. Sabiam disso? Para a pessoa que segue o sabatismo, tem uma quantidade de quilômetros que você pode percorrer, porque se você percorrer mais, você quebrou o dia do Senhor. Eu conheci um pastor presbiteriano, que foi convidado para almoçar na casa dos irmãos. Aí o pastor, com certeza, vou lá com minha esposa, depois da escola dominical. Aí, quando o pastor chega na casa do irmão, que se sentam à mesa que vão orar, ele olha para a dona da casa e diz, você fez essa comida quanto? Ela disse, fiz hoje de manhã, pastor. Você quebrou o dia do Senhor, não vou comer dessa comida não. Sério, viu? Sério? Você fez a comida hoje? Hoje é dia do Senhor, minha irmã. Isso é pecado, fazer comida dia do Senhor. Veja, isso é o farisaísmo remontado do Antigo Testamento. Diz, Jesus, os teus discípulos estão comendo espiga dia de hoje, estão colhendo espiga. Aí Jesus disse, qual dentre vós que tem um animal e esse animal cai numa cova, vai deixar virar o dia para poder fazer alguma coisa? Isso é hipocrisia. Isso é sabatismo, que nós não precisamos mais disso. Então, dois extremos que a gente deve ter cuidado. Neoliberalismo, não, dia do Senhor é qualquer dia, esse negócio de ir para a igreja todo domingo, isso é besteira, não precisa disso, eu estando em casa tá bom, eu orando, lendo a palavra de Deus. Isso é um extremo perigoso e liberal. Mas o outro extremo é que no domingo eu não posso ligar a televisão. Eu tenho um colega pastor, não, no domingo é doido por futebol. Doido. Não, mas no domingo eu não posso ligar a televisão. Tudo que não é pecado, né, passa por mudança. Vocês vejam, por exemplo, a televisão, né? O que é que se dizia no passado? Televisão, pecado. Onde é que a gente tem televisão hoje? Dentro das igrejas, tudo tem televisão. Todas as igrejas, quase todas as igrejas, têm televisão dentro. Por quê? É onde a gente projeta tudo. Mas no passado, ter uma televisão era coisa do cão. Bateria, meu Deus do céu. Né? Eu conheci igrejas que se dividiram por conta da bendita bateria. Você presta atenção para dividir a igreja, viu? É. Sim. Não pode guitarra. Exatamente. Aí a igreja se divide porque não pode tocar bateria. Aí passa o tempo, muda pastor, muda conceito, o que é que a igreja faz? Bota uma bateria. Se fosse pecado, não continuaria sendo pecado? Aí tem igreja no passado, irmão, não sei se vocês sabem, mas no passado não podia ter piano nas igrejas não, viu? Bem no passado. Só podia ter órgão. Sabe por quê? Porque se dizia
que o piano era um instrumento usado nos cabarés. E era. Já viram aquele filmezinho, aquele desenho de Pica-Pau, que ele fica tocando e as mulherzinhas dançando em cima? Pois bem, esse retrato do desenho de Pica-Pau era o que acontecia na Europa, em alguns lugares, que o piano era tocado em bordéis, onde mulheres dançavam. Aí o que é que os crentes dizem? Não, não pode ser coisa de bordel. O que é que o piano representa hoje? Um instrumento clássico. Só tem piano em igreja hiper ou muito tradicional, né? E tem a condição também que o bicho é caro, que é a beleza e que tem a gente que toca. Mas normalmente é visto como um instrumento clássico. Se fosse pecado, não continua sendo pecado até hoje. Agora, o que é pecado, continua sendo pecado. Adultério, continua sendo pecado. Assassinato, continua sendo pecado. Tomar o nome de Deus em vão, continua sendo pecado. Furto, continua sendo pecado. Desonrar aos pais, continua sendo pecado. O que é pecado para o resto da vida. Agora, tem coisa que é conveniência. Se fosse pecado, a alteração no horário do culto, vocês não deixariam de ter cultuado de 7h30 da noite, como era no passado, para 6h30 hoje. Não deixaria. Porque são mudanças que se ajustam e se adequam ao nosso contexto. Irmãos, é melhor assim para nós. É melhor assim para todo o corpo. Isso não é mais pecado, menos pecado. É apenas uma atitude de prudência e de sabedoria que nós precisamos. Então, eu trago essa palavra hoje, embora já tenha explicado mais profundamente sobre o que significa o dia do Senhor, quando eu preguei 2 sermões sobre a guarda do dia do Senhor, para que a gente fique atento. Por quê? Assim como aconteceu hoje, né, essa semana, com respeito ao dia do jogo do Brasil e ao horário do culto, vai acontecer outras vezes com respeito a outros temas. E aí nós que somos crentes, quando nos depararmos com assuntos polêmicos, precisamos utilizar a lente da Bíblia Sagrada e ao mesmo tempo da sabedoria para que a gente possa conduzir todas as coisas. Porque nem sempre aquilo que é estritamente correto é a melhor maneira de se fazer naquele tempo. Por exemplo, deixa eu exemplificar para vocês aqui. Eu tive um colega, eu trabalhei com ele um tempo, que ele foi trabalhar numa congregaçãozinha lá, eu não lembro agora o nome da comunidade. Era uma comunidade em Olinda, era tipo uma favela que tinha assim, não pode chamar favela, né? Uma comunidade que tinha lá na cidade de Olinda, vizinha a Recife. E quando ele chegou nessa comunidade, tinha 3 irmãzinhas que cantavam na congregação. Só que as irmãs que cantavam na congregação só sabia cantar os hinos de Damares, né? Os hinos de Fogo, né? De Cassiane, uns hinos assim bem pentecostal. E aí ele chegou lá e disse: isso aqui está errado, pode acabar. Ninguém vai cantar mais essa música aqui não, que está tudo troncho. Quem já viu cantar 500 graus de furo, fogo, santo e poder dentro da igreja e acabou e não deixou as irmãs cantarem mais na igreja e tudo mais. Deu 6 meses, a congregação fechou. As irmãzinhas começaram a sair, foram para outra congregação que tinha, né, participar lá, e o irmão, com sua, né, severidade, não, que não pode, isso aqui não proibido, isso é um absurdo, ficou sozinho na congregação, aí a igreja correu para atalhar o negócio, tira o seminarista de lá, bota para tal canto, mas já tinha acabado o trabalho. Recomeçar o trabalho de novo. Aí uma pergunta para que a gente possa refletir. É certo cantar no culto músicas que não adoram ao Senhor? Não. Nós sabemos que não é. Mas ao mesmo tempo, a verdade ensinada e pregada sem amor, ao invés de produzir frutos de arrependimento, produz frutos de rebeldia. Qual deveria ter sido correto, irmão? A atitude? Ensinar. Eu escutei algumas músicas que me desagradavam, não a mim, mas que, meu Deus do céu, essa música não é bíblica. Mas a gente engole. A gente tem paciência. A gente ensina. Por quê? Quando a gente ensina aquilo que é correto, de acordo com a palavra, o que é que vai acontecer? Os irmãos automaticamente vão dizer assim: rapaz, eu estou achando que isso aqui está errado. Eu estou achando que isso está errado. Eu cantei, olha, durante muito tempo, eu cantei uma músicazinha que eu acho linda. Ela é muito bonitinha, a músicazinha do Kleber Lucas, né? Você acreditou, isso é tudo. A honra, a glória. Toda a música está correta, mas quando chega nessa parte, você acreditou, isso é tudo. E a gente cantava essa música. Aí eu estava estudando na Bíblia, né? Estudando sobre a depravação total do homem e tudo mais. Aí eu disse, rapaz,
Deus acreditou em quem? Em mim? Porque pense num camarada pecador que sou eu, que falho, que erro. Isso pode estar errado. Não foi preciso ninguém dizer, está errado aqui, não. A própria leitura da palavra, o próprio ensino sobre a nossa depravação, sobre a nossa necessidade, sobre o nosso pecado, leva a gente assim, rapaz, isso está errado. Então, a pregação ou o intuito do irmão em querer tirar aquilo que estava errado da igreja estava certo. Mas a maneira que foi aplicado e foi feito foi no tempo errado. Por isso que o próprio Cristo nos ajuda a equilibrarmos isso na nossa vida cristã. A verdade deve ser dita, deve ser pregada, deve ser ensinada, mas com amor. Porque quando ela não é pregada, quando ela não é ensinada com amor, ao invés de gerar frutos de arrependimento, ela gera frutos de rebeldia. Todas as vezes que eu, qualquer outro pregador, queremos muitas vezes dizer a verdade, mas não dosamos as nossas palavras com amor, a gente gera rebeldia. É impressionante. Eu já experimentei isso. De me preocupar com uma coisa, de falar a verdade, mas não ter o amor e a doçura suficiente nas minhas palavras, ao invés de gerar arrependimento, gerou foi revolta. Porque é exatamente assim que nós muitas vezes tratamos tudo o que diz a vida cristã, ou num extremo ou em outro, ou para um extremo ou para outro extremo. Então, diante disso então, o que deve preocupar a nossa igreja e deve preocupar a nossa vida não é o jogo que vai ter agora à tarde, não é. Mas deve ser a nossa postura dominical diante do Senhor. Porque se você deixa de cultuar para assistir um jogo, é óbvio, é claro que você está trocando ao Senhor por um jogo de futebol. Você está trocando aquilo que é prioridade na sua vida por algo que é secundário. Porém, o que mais deve nos preocupar não é um evento extraordinário que acontece de 4 em 4 anos. E que pode vir a cair nesse horário em algum outro domingo daqui a 4, 8, 12 anos, não sei. Mas o que deve nos preocupar é a maneira como semanalmente nós encaramos o dia do Senhor. Quando a gente falta por bobagem, quando a gente arruma desculpa para não vir, quando a gente coloca a culpa no menino, a culpa no cachorro, a culpa no vizinho, na visita que vai chegar, no almoço que a gente vai ter que fazer, na roupa que vai ser lavada. 6 dias trabalharás. Aí veja, por favor, a continuidade do texto para a gente terminar. Lembra-te do sábado para santificar, aí vem agora, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro nas tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 6 dias nós temos na semana para fazermos toda a nossa obra. E aqui eu vou aproveitar e me lembrar de uma coisa para dizer aos jovens, né? Adolescente, jovem, você que é pai de jovem e adolescente. Capte esse negócio de achar que você só vai passar na prova da segunda-feira se você estiver estudando durante o horário do culto no domingo à noite. Essa é a desculpa mais esfarrapada que você pode dar para Deus. Não é para mim não, porque eu não estou nem aí. É para Deus. Não, eu não posso ir para a igreja amanhã porque eu tenho uma prova segunda-feira e eu tenho que estudar à noite. O que é que você fez? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu tinha um professor que dizia assim, a gente na correria do seminário, né? Aquela loucura, estudando, trabalhando e virando noite, tendo que entregar conteúdo, a gente pagava 15, 14 matérias de uma vez só e cada matéria tinha uma porrada de material para entregar. Por semestre era mais ou menos, Douglas vai experimentar isso ano que vem, ele se prepara, você te prepara. Por semestre, cerca de 5 a 6 mil páginas para ler, para resenhar, para resumir, para entregar trabalho a professor, e os trabalhos da igreja e outras coisas que a gente fazia por fora. Aí tinha data que tinha trabalho para entregar que a gente não conseguia. Ainda mais eu que era pai de família, tinha criança, trabalhava na igreja, ia para Moreno, arrumava serviço fora para fazer, para poder ir complementando a renda. Aí eu dizia assim, professor, eu não consigo entregar esse trabalho, eu estou sem tempo. Só que aí, o que é que você faz entre 1 da manhã e 5? Te vira e faz. Infelizmente, muitas vezes nós arrumamos desculpas. Aí o jovem fica a semana inteira, você que é pai e mãe, presta atenção nisso. Semana inteira, é telefone, é amigo, é grupinho,
é brincadeira, vai jogar dominó, vai jogar baralho, vai jogar não sei o quê, vai passear. Aí quando chega domingo à noite, eita, amanhã eu tenho uma prova, o culto é 2 horas. Olha, se você, nessas 2 horas de culto que você vai estar na igreja aqui, você conseguir estudar todo o material para amanhã passar na prova, você poderia ter feito isso no sábado. Poderia ter feito isso no domingo à tarde, antes do culto. De manhã. Então, veja, não existe, né, essa desculpa que muitas vezes nós levantamos. É apenas uma questão de prioridade. 6 dias trabalharás. Programe a sua vida para que você faça tudo em 6 dias. E o 7º dia seja um dia de descanso. Quando nós fazemos isso, o dia do Senhor se torna deleitoso, prazeroso. E eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Deus abençoa abundantemente. Eu conheço muitos irmãos que pela graça do Senhor, isso me alegra profundamente, quebravam o dia do Senhor toda semana. Toda semana vinha na igreja por uma eventualidade. Quando resolveram priorizar o dia do Senhor na sua vida, a família mudou. Porque é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Tem muitos pais que passam a vida inteira criando os filhos distante da igreja. Aí quando chega na adolescência, que é a idade que o bicho pega, né? Quem é pai de adolescente, de jovem, sabe que é a idade que o negócio aperta. Aí corre para a igreja. Ah, meu filho não quer ir para a igreja. Você passou a vida inteira sem acostumar na igreja? O menino não se acostuma no culto. Não se acostuma no culto. Nós temos exemplos vivos aqui na nossa igreja. Vivos. De crianças que na igreja faltava pouco derrubar o templo. Mas que na repetitividade, no trazer de toda semana, se acostuma, irmãos. Se acostuma. E a gente precisa insistir para que eles se acostumem a estar na casa do Senhor, aprendam a ter prazer na casa do Senhor, para quando chegar a adolescência, a juventude, você não fica, ai meu Deus, meu filho não quer ir para a igreja. Você não foi. Eu conversava isso com 2 pais, mês retrasado, sobre a dificuldade da filha, do filho querer vir para a igreja. Eu disse, irmão, como é que foi a criação? Pastor, a gente faltava muito domingo, a gente ia para a cita, a gente ia não sei para onde. Agora tu quer que teu menino vá para a igreja? Não vai. Não vai querer ir. Então, à medida que nós guardamos o dia do Senhor, nós somos extremamente abençoados pelo Senhor. Tem coisa melhor. Não tem prazer melhor. Por isso que a recomendação é, se deixares de profanar o sábado e chamá-lo dia deleitoso, dia prazeroso, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Isso é uma promessa que Deus faz a todos nós. Promessa de vitória, promessa de bênção, promessa de prosperidade, promessa para a nossa família, que nós possamos guardar o dia do Senhor. Não somente hoje, não é só hoje não, é todos os dias do ano que for chamada a Assembleia para a Santa Convocação. Porque o que a gente faz aqui é uma Santa Convocação e a gente deveria tentar a estarmos presentes. Bom, então que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dê graça e anime a nossa alma. Anime a nossa alma para a gente anelar por esse dia. Eu sei, irmãos, que tem dia que a gente está desanimado. Eu sei. Eu lembro de uma história do pastor Hernando, para terminar, que a mãe chega no quarto e diz, meu filho, levanta, vamos para a igreja. Não, mãe, eu não quero ir para a igreja, não. Meu filho, se levanta, vamos para a igreja. Mãe, eu não estou com vontade de ir para a igreja hoje, não. Meu filho, vamos para a igreja. Não, eu não estou com vontade, não. Meu filho, pelo amor de Deus, olha a hora, você precisa ir para a igreja. Aí diz, mãe, me dê um motivo pelo qual eu preciso ir para a igreja. Você é o pastor, levante. Vocês acham que tem dia que eu estou 100% para vir para a igreja? Não tem, irmãos. 8 dias depois que meu menino morreu, que eu vim para a igreja, eu vim chorando o caminho todinho, saí chorando daqui. Tem dia que a gente está com dor de cabeça, tem dia que a gente não passou a semana bem, mentalmente, fisicamente, para que possa preparar uma mensagem, trazer para edificar outras pessoas, inclusive. Só que uma coisa extraordinária acontece. Uma coisa extraordinária acontece. Quando a gente aprende a se deleitar no dia do Senhor, mesmo com dor, mesmo com cansaço, é tão prazeroso estar na presença de Deus que a gente sai renovado. Isso é uma coisa extraordinária que acontece na igreja. Às vezes você vem carregado para a igreja, né? Não que aqui seja sessão de descarrego, não é isso. Mas você vê assim, né? Aquela luta que você está e você vem. Isso é bíblico. Salmo 74.
até que eu entrei no templo. E a gente ali se depara com a bondade, com a misericórdia do Senhor. Eu sou uma prova viva com minha esposa disso. Vocês acham que depois de perder um filho, a dor que a gente sente todo santo dia, não tem um dia que a gente não lembre, não chore lembrando e pensando no nosso filho. Vocês acham que a gente estaria fortalecido se não estivesse aqui na igreja? Poderia me socorrer lá em casa com depressão, minha esposa com depressão, com ansiedade, passando mal, baixando no hospital. É a presença do Senhor que fortalece nossa alma, que revigora nossa alma, que nos dá esperança, que nos preenche de fé. É maravilhoso estar na presença de Deus. Não tem motivo para a gente se afastar da presença do Senhor. É nós que precisamos do Senhor. Então, aprenda a deleitar-se no dia do Senhor. Deixe na desculpa. A desculpa hoje é a Copa. Mas domingo que vem pode ser o aniversário. No outro domingo pode ser uma dorzinha de cabeça. Olha, se você vem para a igreja com dor de cabeça, eu digo a você que você vai ser curado. Pode vir. Pode vir. Se você não for curado pela palavra, eu tenho uma caixa de Dorflex que fica aqui na minha mesa, já para esse momento. Eu acabei de tomar uma antes de começar o culto. Fica ali. Pode ir no meu gabinete, tem lá uma caixinha de Dorflex. Porque quando eu venho para a igreja com dor de cabeça, na hora do culto eu corro lá, tomo uma, termino o culto, estou bom todo. Graças a Deus. Não estou dizendo para você vir para a igreja doente, arquejando, passando mal. Irmã Lili, a senhora não escute isso e invente de vir para cá passar mal não, viu? Pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo para que a gente aprenda a se deleitar na presença do Senhor. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Terça-feira eu preguei na quarta igreja. Quando terminou o culto, o pastor Elton disse uma coisa interessante. Irmãos, domingo vai ter culto. Domingo vai ter culto. O jogo do Brasil com a Noruega pode terminar bem e pode terminar muito mal. A gente pode sair, a gente pode terminar de assistir o jogo ou chorando ou sorrindo. Mas na presença de Deus não tem esse perigo não. A gente vai sempre terminar o nosso culto renovado pela presença do Senhor. Porque na presença dele sempre tem plenitude de alegria. Então priorize a casa de Deus, fazer a vontade do Senhor. Bom? Muito obrigado, meu Pai, por esse momento tão maravilhoso. Em tua casa, em tua presença, junto com o teu povo. Derrama de tua graça, derrama de teu favor sobre nossas vidas, para que possamos dia após dia nos deleitarmos na tua presença, no teu santo dia, que possamos viver para a tua inteira glória, não apenas hoje, mas em todos os dias que o Senhor nos conservar com vida sobre a face da terra. Abençoa os nossos irmãos, meu Pai, que estão enfermos, que estão impossibilitados de estar em tua presença, que estão agora em um hospital, que estão aguardando um procedimento médico, ó Deus. Que o Senhor derrame de tua graça, teu favor, de cura, de saúde e restauração. Ó Deus amado, abençoa-nos ao longo desse dia. Que logo mais à noite possamos estar outra vez em tua casa, em tua presença, te adorando, te bendizendo e estando, ó Deus, com o nosso coração desejoso de recebermos mais e mais de ti. Fortalece a tua igreja, desperta a tua igreja. Toca, ó Deus, no coração daqueles que estão frios espiritualmente, que abandonaram o primeiro amor, que abandonaram as primeiras práticas, que estão dia após dia, domingo após domingo, deixando-se levar pelos seus próprios interesses. Que possamos, ó Deus, com urgência, nos voltarmos para o Senhor, a chamarmos do teu dia de santo, de deleitoso, de prazeroso, cuja alma anela e suspira e desfalece. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.